Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula de hoje será sobre caule e folha. Na aula passada, nós vimos as características das raízes principais, os tipos de raízes. Agora nós vamos ver os tipos de caule, tipos de folha e suas características principais. Vamos observar um pequeno vídeo aqui. Aqui nós vamos ver que o caule ele transporta a seiva bruta e assim também como ele transporta a chamada seiva elaborada, tá? Por meio dos vasos condutores. Só que, além disso, ele tem outras funções importantes, que é sustentar as folhas, as flores e os frutos desse vegetal. Tá? Então, nós vamos ver que não é só transportar esses tipos de seiva, tá? Mas que seria exatamente, professor, seiva bruta e seiva elaborada. Nós vamos ver que cada uma é um tipo específico de líquido, tá? Que é transportado pelos vasos especializados. Tá? E esses vasos especializados podem ser o chamado xilema, que ele vai transportar a seiva bruta. O que é a seiva bruta? É uma substância constituída de água e sais minerais que são absorvidos pela raiz. Então, eles vão ser transportados por esses vasos chamados de vasos lenhosos, ou também chamado de xilema, que são responsáveis de transportar essa substância até as folhas, o local onde vai ocorrer a fotossíntese. Além disso, temos também a seiva elaborada, que é transportada por outro tipo de vaso chamado de floema, ou também conhecido como vaso liberianos. E essa seiva elaborada é uma substância que é constituída de água e glicose, que são produtos resultantes da fotossíntese, tá? E essa substância ela vai ser transportada desses vasos até as partes da planta, por exemplo, o próprio caule, para as folhas, o restante das folhas, para as raízes, tá? Para que ocorra a nutrição dessas regiões. Vamos identificar agora as partes do caule. As partes básicas do caule são 4, chamado broto ou gema terminal, que é uma região que vai ser encontrada lá na extremidade do caule, onde estão localizados os tecidos responsáveis por esse crescimento, tá, dessa planta. Nós temos também, vamos observar aqui, olha, na planta, esse é o chamado broto ou gema terminal. Nós temos também o chamado broto ou gema lateral. Observem aqui que nós encontramos essa região na parte lateral, que vai ser semelhante a essa gema terminal, no entanto, vai se localizar na parte lateral desse caule. E deste vão nascer os ramos para o crescimento desse vegetal. Nós temos também o chamado nó, que vai ser um anel de onde surgem esses chamados brotos laterais. E temos também o chamado entrenó, que é um espaço onde ficam entre os nós dessa planta, tá? Entrenó é um espaço que fica entre os nós da planta. Vamos ver, gente, um pequeno exercício agora para a gente fixar essa parte aqui, tá? Olha só, relacione os nomes com as partes do caule. Qual é essa parte aqui, ó? Essa parte aqui é o broto ou gema terminal, que é a região responsável pelo crescimento longitudinal da planta. Broto ou gema lateral, essa região que fica na lateral do caule, tá? Responsável pelo crescimento dos ramos. Entrenó é o espaço que fica entre os nós. O nó é essa região de onde partem esses ramos. Tá? Vamos avaliar. Muito bem. Vamos conhecer agora os tipos de caule. Existem vários tipos de caules. Podem ser caules aéreos, caules subterrâneos ou caules também aquáticos. Tá? Esses caules aéreos são caules que crescem acima da superfície do solo, tá? Já os subterrâneos são os que crescem abaixo da superfície do solo, e os aquáticos são aqueles caules que crescem dentro da água, tá? Como um exemplo típico desses caules aquáticos são os chamados Vitória Régia, tá? Vamos conhecer os tipos de caules aéreos. Nós temos os eretos, que vão crescer na região, na posição vertical do solo. E esses tipos de caule ereto podem ser troncos, tá? Que vão crescer de forma bem resistente e são típicos de plantas arbóreas, como, por exemplo, o cedro. O outro tipo de caule ereto chamado de estipe,
que não vai ter ramificações. E essas folhas, todas as folhas vão estar localizadas na região superior, na extremidade superior desse caule. Um exemplo típico desse tipo de caule é das palmeiras. Tá? O outro tipo de caule é o chamado como, que nós conseguimos observar mais claramente os nós e entre nós desse tipo de caule. E um exemplo clássico, por exemplo, é da cana-de-açúcar ou, por exemplo, o bambu. Outro tipo de caule ereto é a chamada haste, que é um tipo de caule frágil e que vai ser pequeno. E ocorre, por exemplo, em hortaliças. Um exemplo aqui que nós temos é a chamada salsa, do tipo de caule aéreo, ereto, chamado de haste. Nós temos também os cladódios. Quais são esses caules? São típicos, por exemplo, de cactos, que têm a capacidade de acumular grande quantidade de água. Então, nós vamos ver esse tipo de caule, por exemplo, em regiões mais secas, onde se passa muito tempo sem ter chuvas, por exemplo. Vamos precisar armazenar grande quantidade de água para essas plantas. Além desses eretos, nós temos também os caules aéreos rastejantes. Um exemplo aqui é o pé de abobrinha, tá? Então, ele vai estar sobre o solo, sempre rastejando. Nós temos também o chamado trepadores. Um exemplo é o pé de uva e também o maracujá é um tipo de caule trepador, tá? E vai estar associado em algumas vezes a algumas outras plantas, outras superfícies, tá? Os subterrâneos, que nós chamamos de rizomas, que são típicos das pteridófitas, tá? Um exemplo aqui nós temos o gengibre. Outro tipo de subterrâneo são chamados tubérculos. Um exemplo também que nós podemos citar é a batata inglesa. E nesse tipo de caule há uma grande reserva nutritiva, uma grande reserva de substâncias, tá? E os subterrâneos chamados de bulbos, que são caules globulosos, que têm um formato de disco. Nós temos os chamados subterrâneos, tipos bulbos tunicados, tá? Nesses tipos de bulbos, as folhas elas vão se sobrepor umas às outras. Um exemplo clássico que nós temos é a da cebola. Outro exemplo também nós podemos citar são bulbos escamosos, onde nós temos folhas com aspectos de escamas que vão se dispor como se fossem telhas de um telhado. Um exemplo aqui que nós podemos citar é o lírio. Vamos falar agora sobre as folhas. Vamos observar aqui nesse vídeo, olha só, uma folha e ela tem várias características. Então, nós vemos no ambiente, se vocês forem observar no ambiente, que existem vários tipos de folha. E as folhas, elas têm um papel muito importante porque elas estão associadas com um processo chamado de fotossíntese, ou seja, processo de produção de alimento. E além desse processo, também está associado com o processo de respiração e transpiração vegetal. Ou seja, a planta, além dela realizar fotossíntese, ela precisa respirar e ela também vai transpirar. Vamos observar cada um desses processos agora de forma mais detalhada. Olha só, de modo geral, as folhas das angiospermas elas vão apresentar três partes, que são chamados limbo, pecíolo e bainha. Em alguns tipos de plantas, essas partes podem não ocorrer. Nunca, por exemplo, vai ter sempre essas três partes. Então, por exemplo, nas folhas das monocotiledôneas, nós vimos que são as plantas que apresentam apenas um cotilédone, nós temos uma região larga e laminar que vai ser chamada de limbo. Observem aqui, gente, essa região aqui, olha, laminar, chamada de limbo, e a região abaixo desse limbo é chamada de bainha. O limbo é a região que vai ocorrer o processo de respiração, transpiração e fotossíntese dessa planta. Tá? E esse limbo nas monocotiledôneas, ele vai ser preso ao caule por uma estrutura que é chamada de bainha, que é uma estrutura que vai envolver o caule. Então, se vocês já viram algumas plantas, por exemplo, quando você tira a folha, ela está associada ao caule, presa ao caule por uma estrutura diferente, por exemplo, é chamado de bainha. Nesse exemplo aqui, nós podemos citar, por exemplo, o milho. Tá? O milho é um tipo de planta que apresenta esse tipo de folha. Tá?
Existem também as folhas das chamadas dicotiledôneas. Elas apresentam o limbo, tá? Olha só, essa região chamada de limbo, onde acontece a fotossíntese, a respiração, a transpiração, e uma outra região chamada de pecíolo, tá? Observem que nessa folha aqui de dicotiledônea nós temos o pecíolo e não temos bainha. Já naquela folha anterior nós podemos encontrar a bainha, mas não encontramos o pecíolo. Então, nunca nenhuma dessas duas plantas terão esses dois tipos, ou terá bainha ou terá pecíolo. Olha só, uma característica importante aqui é das bananeiras. A bananeira ela tem um tipo de caule que é chamado de rizoma, ou seja, ele é subterrâneo. Tá? Então, essa estrutura que nós vemos são apenas as folhas, na verdade. São as bainhas que estão enroladas e não são exatamente o caule, porque o caule é subterrâneo. Tá? Então, toda essa estrutura que nós vemos aqui são as bainhas dessa folha. Vamos observar agora a classificação dessas folhas. Elas podem ser classificadas em simples ou composta. Tá? Quando é uma folha simples, o limbo ele é constituído por uma peça única e inteira. Nós temos apenas aqui, olha, uma peça formando o limbo. Tá? Essa estrutura aqui é o limbo e essa estrutura aqui é o pecíolo. Quando ela é composta, nós já temos os folíolos, eles vão se dispor como se fossem dedos na palma da mão aberta, por exemplo. Nós temos aqui, olha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 limbos. Então, esse tipo de folha já é chamado de folha composta, não tem apenas um limbo. E essa folha composta, ela vai ser chamada de palmada, justamente por essa organização dela, por essa disposição como se fosse dedos, tá? Além desse tipo de folha, nós também temos a pennada. Na pennada, olha só, ela pode ser imparipinnada, quando é um tipo de folha que possui um número ímpar de folíolos. Como assim, professor? Quando você identificar uma folha composta e essa folha ela é pennada, para você saber se ela é imparipinnada ou paripinnada, você tem que fazer a seguinte observação. Na imparipinnada, ela vai terminar sempre com um número ímpar. Observem que nós temos o crescimento aqui, olha, cada um nós temos 2 pecíolos, tá? Um do lado do outro. No entanto, no finalzinho aqui nós temos apenas uma, ou seja, vai ser ímpar. Então é chamado de imparimpinada. Já essa aqui, olha, tem um número par de folíolos. Observem que nós temos sempre na terminação aqui dessas folhas, nós temos 2 folíolos. Então nós chamamos já de parimpinada. Essas folhas, elas podem também ser classificadas de acordo com as nervuras. Vamos entender o que é a nervura, de acordo com a disposição dessa nervura, ou com a forma do limbo, ou de acordo com a borda do limbo. Se essa nervura ela se encontra de forma lateral, ela é chamada de peninérvia. É como se tivesse um aspecto de pena, tá? Então, ela é chamada de peninérvia. Se ela é encontrada, por exemplo, nas chamadas nervuras laterais e retas, uma ao lado da outra, quase que paralelas umas às outras, nós chamamos de paraleninérvia. Se essas folhas, se essas nervuras, elas vão estar de forma a partir de um único ponto dessa folha, de forma radial, divergir de forma radial dessa folha, nós chamamos de digitinérvia. Tá? De acordo com a nervura, então, nós temos essas 3 nomenclaturas: peninérvia, paraleninérvia e digitinérvia. De acordo com a forma do limbo, nós podemos ter essa nomenclatura aqui de cordiforme, que tem um formato de coração, pode ser chamada de acicular, que tem a forma de uma agulha, pode ser chamada de sagitiforme, que possui uma forma de seta, ou essa forma mais oval, tá? Então, aqui nós já temos 3 tipos de nome de acordo com a forma desse limbo. De acordo com a borda do limbo.
Ela pode ter uma folha de borda lisa, pode ter uma folha chamada de denteado, também chamada de dentado, tá? Folha de bordo chamada lobado e pode ter uma folha de bordo partido. Então, a partir com essa borda do limbo, também nós temos outros tipos de classificação. Para a gente entender como ocorre a fotossíntese e a transpiração dos vegetais, nós precisamos conhecer algumas estruturas das folhas. Então, vamos observar aqui nessa animação como está organizada a estrutura das folhas, tá? Olha só, nós temos aqui uma folha, um limbo, tá? Um encosto nessa região. Nessa região nós vamos observar algumas estruturas, tá? O estilo, células guarda, os estômatos. Quando o estilo está aberto, ocorre a troca de gases, e quando o estilo está fechado, não ocorre troca de gases, tá? Observem aí que nós conseguimos observar melhor a partir dessa animação, tá? Olha só, nós temos 3 estruturas principais para observar aqui nessa folha. Uma estrutura é chamada de estômatos. São estruturas que fazem a comunicação do interior do vegetal com o meio exterior. Esses estômatos são formados por 2 células que têm o formato de rim, que irão controlar essa abertura e esse fechamento desse ostíolo, que é chamado de células guarda. Entre essas células guarda, essa chamada abertura, é justamente o chamado ostíolo, que é nessa região onde vai ocorrer as trocas gasosas do vegetal com o meio. Vamos observar aqui uma outra animação relacionada à fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, gente, tem que existir alguns fatores. Tem que ter luz solar, tem que ter luz para que ocorra a fotossíntese, tem que ter água também para que ocorra a fotossíntese. Para que ocorra respiração dessa célula, precisa ter oxigênio, por exemplo. E para que ocorra a fotossíntese, também tem que ter gás carbônico. Tá? E existem outras estruturas também que estão presentes lá nas folhas desses vegetais que vão ser responsáveis por essa realização da fotossíntese. E no final dessa fotossíntese vai ser formado um tipo de carboidrato que vai servir de alimento para esse vegetal. Vamos observar de forma mais detalhada nesses exemplos aqui. É por meio da fotossíntese que o vegetal ele consegue produzir o alimento. E essa planta, para que ela consiga realizar essa fotossíntese, ela precisa de alguns componentes que estão presentes nas folhas. Um deles é, como eu falei anteriormente, a energia solar, que vai ser utilizado para ativar as reações dos outros componentes. E essa luz, essa energia solar, ela vai ser captada por uma molécula chamada de clorofila, que vai estar presente numa organela chamada de cloroplasto, tá? O cloroplasto é uma organela celular presente nos vegetais, por exemplo, que vão estar relacionadas com a fotossíntese. Por quê? Os cloroplastos eles apresentam algumas estruturas em forma de disco, que são chamadas de tilacoides, e dentro dessas estruturas, que parecem moedas, existem esses pigmentos chamados de clorofila, que vão captar a luz. Tá? Além desses componentes, nós podemos também citar a água, que ela é essencial para a fotossíntese, que vai ser absorvida pelas raízes, e o gás carbônico, que vai ser liberado pela respiração de outros seres vivos, como nós, por exemplo, liberamos gás carbônico. E vai ser captado pelos chamados estômatos das folhas. Tá? Esses componentes eles são convertidos, eles são transformados em glicose, que é um tipo de carboidrato que serve de alimento para as plantas, e oxigênio. Essa glicose ela vai ser distribuída pelas partes dos vegetais, como nós vimos anteriormente, por meio da chamada seiva elaborada, e o oxigênio ele já vai ser liberado para o meio externo. Tá? Olha só, vamos falar agora da respiração das folhas. Tá? Nós vimos que a planta ela consegue realizar fotossíntese, mas ela também precisa respirar. E essas células desse vegetal, elas realizam um tipo de respiração chamada de respiração aeróbica, ou seja, uma respiração que utiliza oxigênio. Então, da mesma forma que na fotossíntese,
Para que eles consigam realizar a respiração, elas captam o oxigênio e liberam o gás carbônico por meio dos chamados estômatos, tá, gente? Por aquela estrutura que nós vimos lá quando nós começamos a falar de fotossíntese. Contudo, suas outras partes também respiram, como, por exemplo, as raízes. Nós vimos na aula anterior que já existem algumas raízes respiratórias que também realizam fotossíntese. Observem só que na fotossíntese ocorre o consumo, a fixação de CO2 e a liberação de oxigênio, tá? Nós estamos falando apenas dos gases. Na respiração ocorre o consumo de oxigênio, tá? E liberação de gás carbônico. Olha só, nós vimos então que a partir desse processo de fotossíntese, as plantas acabam purificando o ar. Como assim, professor? Elas vão, para que elas realizem fotossíntese, elas têm que consumir gás carbônico. Então, esse gás carbônico em excesso na atmosfera, ele pode causar problemas para o ser humano, por exemplo, prejudicando a camada de ozônio. E quando ela faz esse processo de fotossíntese, ela acaba reservando, fixando esse gás carbônico na sua estrutura. Então, ela vai purificar o ar. E, além disso, ainda devolve uma molécula chamada de oxigênio para a atmosfera. Vamos observar aqui esses dois processos em períodos diferentes. Durante o dia, captação de CO2, liberação de oxigênio. Tá? Olha só, gente. Para que essa fotossíntese ocorra, ela é dividida em duas fases. Uma chamada fase clara e fase escura. Essa fase clara, ela ocorre sempre na presença de luz, então ela ocorre na maioria das vezes na luz do dia, tá? Então, para que ela ocorra, tem que ter luz, então ela vai ocorrer mais de dia, certo? Nessa fase, ela vai captar o CO2 e vai liberar o oxigênio. Logo, dessa forma, o ar acaba sendo renovado. Por isso que a intensidade dessa renovação do ar é maior durante o dia. Por quê? Durante o dia, ela vai liberar mais oxigênio do que à noite. Porque à noite, ela acaba liberando pouca quantidade de oxigênio. E esse oxigênio que é liberado vai sendo consumido por elas mesmas. Porque elas vão respirar. E para respirar, elas vão consumir oxigênio. Dessa forma, elas vão purificar o ar mais de dia do que à noite. As folhas, gente, os vegetais, elas também transpiram, tá? Eles também liberam água. Vamos observar aqui nessa animação esse processo de transpiração desses vegetais. Por que esses vegetais eles vão transpirar? Para que essas células desses vegetais não fiquem com uma temperatura muito elevada e acabem morrendo por essa temperatura elevada, elas vão realizar o processo de transpiração. E como é que é esse processo? É muito parecido com o que ocorre no nosso organismo. Calor em excesso vai ser retirado das folhas e vai ser eliminado por meio do vapor de água, que consegue concentrar uma grande quantidade de calor. Como vai eliminar esse calor no vapor de água, acaba diminuindo a nossa temperatura. E essa eliminação vai ocorrer por meio dos chamados estômatos. Tá, gente? Então, nós vimos que o caule, ele possui vasos condutores que transportam seiva elaborada e seiva bruta. Nós vimos também que os caules eles são responsáveis por suportar as folhas, os frutos, tá? Não são apenas responsáveis por transportar essas seivas. Nós vimos vários tipos de caule, nós vimos vários tipos de folha e que as folhas, além de realizar a fotossíntese, elas também realizam a respiração desse vegetal e também realizam o processo de transpiração, certo? Então, gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa a mensagem de vocês lá nos comentários ou mandem mensagem no WhatsApp ou no e-mail da escola, tá? E não esqueçam de estudar para a gente rever esse assunto na nossa aula do Zoom, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem. Gente, até mais e fiquem com Deus.